Hoje nós estamos lendo sequencialmente o capítulo 3 do Evangelho de São João, que é uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Só para situar esta conversa, quem é Nicodemos? Diz o texto que era um dos mestres dos fariseus, é um homem que admirava Jesus, mas ficava em cima do muro, ou seja, tinha algumas indecisões, porque temia, receava perder o seu privilégio de mestre diante dos demais fariseus, porque ele escuta Jesus e Jesus não é aceito pela maioria dos judeus. Nicodemos aparece novamente no capítulo 11, quando Caifás decide matar Jesus. Nicodemos vai dizer: por acaso a nossa lei permite condenar uma pessoa sem antes escutar o que ela fez? E aparece depois no final do capítulo do Evangelho, no capítulo 19, quando Nicodemos vai atrás de Pilatos e pede o corpo de Jesus para sepultá-lo. Depois leva uma quantidade de perfumes, de mirra, para fazer o sepultamento de Jesus. Então Nicodemos representa aquele que tem uma certa imperfeição para dar um salto definitivo para a fé. Ele vai atrás de Jesus à noite até para não ser visto pelos outros judeus, mas à noite tem todo um simbolismo daquele que ainda não aceitou plenamente a luz. Então ele tem dúvidas, indecisões, resistências internas, até mesmo medo de perder o seu privilégio de ser mestre de Israel. Neste discurso, nesta conversa, Jesus fala de uma vida nova. Nós até entendemos. Depois da morte tem a ressurreição. No batismo nós recebemos uma vida nova. E não é apenas algo ritual, mas é algo existencial. Nós decidimos abraçar esta fé. E aí nós temos a questão de Nicodemos. Talvez uma questão que todos nós fazemos. O que é preciso para ter uma vida nova? Ou seja, renascer do alto, ou ainda, nascer do Espírito Santo, deixar ser conduzido pelo Espírito e ter uma vida nova. E Jesus vai dizer: olha, quando o vento passa, nós escutamos o ruído, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Então é a vida nova, no sentido de se deixar ser levado pelo Espírito Santo. Hoje é a segunda parte da resposta de Jesus. A primeira parte, Jesus entregou ontem. Quem participou da missa pôde ver como nós podemos ter uma vida nova. Então, somente vocês que não participaram da missa, eu que sou cura da catedral, rezo missa quase todo dia, a gente já sabe de cor quase toda a liturgia e vai vir. Então, ontem nós encontramos Jesus falando que somente aquele que desceu do céu conhece as coisas do céu. E que Jesus é elevado na cruz como a serpente de bronze. Então, primeira coisa, para nascer de novo, é preciso aceitar o testemunho de Jesus sobre as coisas do céu. Na verdade, se uma vida nova significa se deixar ser levado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo só revela aquilo que Jesus já falou. Esta é a grande função do Espírito Santo. O Espírito Santo não traz nova revelação, somente Jesus. Então, aceitar e obedecer as coisas que Jesus mostra, nos revela. Isso é muito importante. Então, ontem, primeira parte da resposta a Nicodemos: como podemos nascer do alto, como podemos nascer de novo, como podemos nascer do Espírito Santo? Primeira resposta é aceitar as coisas que Jesus revela, aceitar o testemunho que Jesus dá sobre as coisas do alto, aceitar que este testemunho, esta grande revelação se dá na cruz de Cristo. Essa é a primeira parte. Tá? Agora vem a segunda parte, que é a liturgia de hoje. Como podemos nascer de novo? Então, a segunda parte da resposta de Jesus: o dom do amor de Deus. O dom do amor de Deus. E agora nós começamos com esta frase bonita de Jesus, que une duas coisas que aparentemente são irreconciliáveis: Deus e mundo. Numa grande frase, a frase mais bonita de todo o Evangelho de São João, a gente até decora, João capítulo 3, versículo 15: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho, que deu o seu filho unigênito, para quem nele cresce, não morresse, mas tivesse a vida eterna. E aí talvez a gente pode parar à noite tentando entender esta grande frase. Primeiro, Deus amou o mundo. Tem muito motivo para dizer que Deus é desprezado pelo mundo. O mundo não aceita Jesus, mas mesmo assim Deus ama. Deus ama o mundo. Talvez, em primeiro lugar, entendemos mundo como paraíso. Antes do pecado de Adão e Eva, todo mundo era um paraíso. O mundo é aquilo que Deus criou para a nossa felicidade. Porém, o mundo se corrompe com o pecado. E talvez, num segundo sentido, o mundo pode ser, então, aquilo que é contra o projeto de Deus e contra a vida do ser humano. Mas mesmo assim, Deus ama o mundo. Deus se entrega ao mundo. Deus se doa para o mundo. Temos uma vida nova se nós compreendermos o amor que nos antecipa
o amor que vem antes, o amor que nos precede. Porque Deus cria. Deus não tem necessidade da criação. Deus cria porque ama, porque Deus redime, porque Deus nos salva. Deus não tem necessidade de salvação. Ele nos salva porque Ele nos ama. E aí, talvez podemos aprofundar um pouco o sentido do amor. E aí eu vou ser bem breve e depois concluir a homilia, porque eu não gosto de homilia longa. Eu acho que vocês também não gostam de homilia longa. Em grego, podemos encontrar 6 palavras que quer dizer amor. Mas no contexto do Evangelho, a palavra que diz amor é muito específica. Temos o eros, que é o amor conjugal entre homem e mulher. Temos a filia, que é o amor entre os amigos. Temos os storge. A palavra storge quer dizer amor de família, de irmãos, de parentes. Temos o amor de companheiro, pragma. Temos o amor doentio. Os doentes também amam. Mas Deus me livre, o amor doentio. O amor doentio é amar e odiar ao mesmo tempo, querer bem e prejudicar ao mesmo tempo. E por fim, a 6ª palavra que eu quero dizer é o akp, o akapau, amar. Então só vamos distinguir os 6 tipos de amor. Eros, amor conjugal. Filia, amor de amigos. Storge, amor de parentes. Pragma, amor de companheiros. Mania, amor dos holocões, dos doidos. Até hoje a palavra mania quer dizer isso, né? Amor doentio. E por fim, o amor ágape. O que quer dizer esse amor ágape? É um amor sagrado. É um amor incondicional. Quando a gente fala amor incondicional, é aquele amor que ama sem ser amado. Aquele amor que ama sem precisar ser correspondido. É o amor total, absoluto. Um amor que se entrega inteiramente. Por isso, quando nós entendemos, Deus amou o mundo, Ele ama sem a necessidade de uma retribuição. Deus ama o mundo sem esperar que o mundo o queira bem, o acolha. Por isso, é uma entrega total. Tudo isso para que nós tenhamos a vida eterna. Um detalhe. Vida eterna é vida em Deus. Ter a vida eterna é viver a vida em Deus. Ou seja, já é ter o eterno na vida. Traduzindo, vida eterna é ter o eterno em sua vida. Quando você tem essa sensação que Deus, o eterno, que está presente em sua alma, em sua vida, você pode ter a certeza de que você já participa da vida eterna. Concluindo, eu vou concluir de uma maneira diferente, não fazendo uma pequena síntese de tudo que eu falei. Até posso, é até bom repetir um pouco as coisas, né? O discurso catequético batismal de Jesus com Nicodemos tenta nos responder esta pergunta: como podemos ter uma vida nova? Será que temos a vida nova? Primeiro, só temos a vida nova se aceitamos os testemunhos de Jesus na cruz. Cruz não revela o sofrimento humano. Deus não precisa nos revelar o sofrimento, a gente já sabe. Mas na cruz, Deus revela a esperança. Segundo, ter a vida eterna é entender que Deus ama sem precisar ser amado. E que Deus salva todo aquele que acredita em seu Filho Jesus. Aquele que não acredita já está condenado. Mas aquele que acreditou nesse amor que salva sem precisar ser correspondido, então já tem uma vida nova. E aí vocês podem dizer, mas padre, é muito fácil assim. Eu vou dizer que sim. Qual é a diferença entre a lei e o evangelho? São 2 coisas diferentes. Se vocês nunca pararam para pensar, a lei da Bíblia e o evangelho são 2 coisas diferentes. Na lei, nós nos encontramos sozinhos diante da obrigação de amar a Deus sobre todas as coisas, de honrar pai e mãe, de ir guardar domingos e festas, de não matar, de não pecar contra a castidade. Isso é a lei. E na lei estamos sozinhos diante da obrigação. E a obrigação exige que nós usemos no máximo a nossa força para cumprir o que ela pede. A lei é terrível. A lei é terrível. Estamos sozinhos. Mas o evangelho não é lei. O evangelho é dom, graça de Deus. O evangelho é este amor que ama sem a necessidade de ser amado e que nos comunica a vida eterna. Por isso, o evangelho é dom e nos convida a fazer esse dom o fundamento da minha vida. Vocês entenderam? Se eu perguntar, vocês vão saber responder? Acho que não. Então vou repetir. Vou repetir porque é muito importante para nós católicos saber distinguir a lei do evangelho. Lei nos coloca sozinho diante de uma obrigação e nos faz usar o máximo das nossas forças para cumpri-la. Evangelho é dom, é graça, não é merecimento, e nos convida a fazer esse dom o fundamento, a razão, o sentido da minha vida. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.